Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 40, que vem sob o título Rumo ao Campo. Mas antes, como eu sempre faço, convido a todos vocês para que não esqueçam de curtir esse material, porque quando nós curtimos aqui os vídeos, nós estamos dizendo ao algoritmo do YouTube que esse material é bom para nós e também ele espalhará com outras pessoas, ok? Então me ajude aí, meu querido, minha querida, curtindo esse material já agora, para não esquecer de curtir no final. Vamos então à nossa leitura e posteriormente, como eu sempre faço, eu teço breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigília. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia. Alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro de vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio. Vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando.
São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas, imprimindo grave impressão às palavras considerou. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio, mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem-espírito. Deus meu! Exclamou Vicente espantado. A que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé, que vence a morte, é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento,
exclamou depois de pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda a queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E, abanando significativamente a cabeça, concluiu: Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas, em que devam ganhar os valores legítimos da evolução. Capítulo interessantíssimo, não é, meus queridos? E nós vemos aqui que André Luiz vai nos contando que conforme ele foi ali estudando nessa oficina abençoada em que eles vivenciaram todo esse trâmite, desde lá de Campo da Paz até aqui, essa oficina de Nosso Lar na Terra, que é a casa de Dona Isabel e seus filhinhos, eles então foram ali evoluindo, ele sente-se mais desenvolvido, inclusive na visão, nas sensações, na volitação e na espiritualização dele mesmo. Ele também foi evoluindo, não é mesmo? E nós vemos aqui que Aniceto vai conversando com André Luiz e com Vicente e vai falando para André Luiz essas questões todas aí das nuvens de bactérias, como também das nuvens de sombras. E ele vai então dizendo que as criaturas humanas, nós encarnados, dependendo da vibração mental em que estivermos, se for uma vibração mental muito baixa, vamos atrair para perto de nós verdadeiras turbas de monstros espirituais. Esses pobres irmãos que ainda estão em baixíssima vibração espiritual, eles são atraídos pela nossa vibração e eles então vão se unir a nós. Que triste, gente, o quanto nós precisamos, como nos diz aqui o sábio irmão Aniceto, orar e vigiar como nos ensinou Jesus. O quanto é importante a fé em nossa vida, o quanto é importante a prática verdadeiramente genuína da religiosidade, seja ela qual for, desde que seja sincera e voltada a Deus. O quanto precisamos, meus queridos, minhas queridas, tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com as nossas práticas diárias. O quanto precisamos verdadeiramente vigiar e orar durante todo o tempo, porque mesmo as nossas fragilidades físicas
vão nos contar também da nossa fragilidade vibracional, não é mesmo? Porque nós sabemos, claro, que muitas questões físicas estão dentro do padrão reencarnatório que nos foi propiciado através das nossas próprias escolhas, reunida ali com os nossos benfeitores espirituais, tudo sob a graça divina de Deus, é claro. Mas muitas vezes nós nos fragilizamos fisicamente porque a nossa vibração espiritual está baixa. Então, o quanto é importante, meu querido, minha querida, que a gente vibre o mais alto possível através da prece sincera, da prática da caridade e do bem e das nossas ações voltadas para tudo aquilo que seja correto, para tudo aquilo que seja dentro das leis divinas, não é mesmo? Para que nós possamos nos libertar desses irmãos menos evoluídos que chegam até nós porque nós os atraímos. Assim, nós vamos nos beneficiar e vamos também auxiliar esses pobres irmãos que ainda andam, como nos diz aqui o sábio irmão Aniceto, em turbas, não é mesmo? Aí, nesse conjunto, nessa nuvem de sombras, onde eles ficam procurando locais e pessoas para perseguirem e para estarem reunidos por causa das vibrações pelas quais eles se alimentam. Então tomemos cuidado, meus queridos, minhas queridas. Mantenhamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes o mais positivos e benéficos possível. Claro que nós vamos ter os dias que nós vamos nos fragilizar, mas quando nós percebermos que nós estamos em baixa vibração, vamos nos fortalecer pela prece. A prece é o lenitivo para todas as horas de dificuldade e para todo o tipo de fortalecimento que nós precisamos. A prece sincera nos aproxima dos espíritos bondosos, dos espíritos iluminadores, dos espíritos que estão a serviço de Jesus e de toda a espiritualidade superior. Então, nos fortaleçamos e busquemos cada dia mais e mais compreender essa realidade espiritual, não somente física, que nos rege o dia a dia, para que possamos ir evoluindo e fazer também evoluir todos aqueles que estiverem em torno de nós. Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, vamos concluindo o nosso estudo de hoje, maravilhoso como sempre, e antes os convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o EGE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas, venham para cá para que possamos nos reunir e fazermos juntos o Evangelho no Lar, convidando assim a presença de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual para vir abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, retornamos com os estudos da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora Maria da Soledade, reunida com os outros benfeitores iluminadores dos nossos caminhos, todos eles a serviço de Jesus, para recebermos o passe e a renovação das nossas energias. Assim sendo, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço desejando que Deus, nosso Pai maior, que Jesus, nosso querido amigo, nosso querido mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais, muito queridos e companheiros, continuem todos nos estimulando ao bem e aos caminhos que nos levam à nossa reconstrução e à nossa evolução. E que nós, com boa vontade, com gratidão e com prática de todo o bem que temos recebido no nosso dia a dia,
possamos prosseguir esse caminho de crescimento em direção ao nosso Pai Maior, a Deus, e a nossa caminhada evolutiva. E que assim seja, meus queridos. Deixo então um grande beijo no coração de todos, desejando que haja sempre, sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.